Opa, e aí, beleza? Aqui na plataforma eu tenho uma certa formalidade de apresentar um conteúdo, mas eu vou fazer dessa vez um pouco diferente. Quando eu estou dando aula numa instituição, costumo bater um papo com meus alunos sobre aquilo que eles querem aprender, ou aquilo que eu tenho que ensinar. No caso, aqui, o Entity Framework Core. Então vamos fazer o seguinte, com esse fundo azul aqui, eu vou te falar o seguinte: seja bem-vindo ao curso de Entity Framework Core. Que tal a gente explicar um pouco por que Entity Framework Core, por que essa palavra Entity, por que o Framework, por que o Core, mas não necessariamente nessa ordem. Mas para a gente começar a bater um papo sobre isso aqui, nós dois, a gente precisa falar, sabe sobre o quê? Impedância. O que é impedância? Toda vez que a gente tem uma linguagem orientada a objeto, dessa vez eu vou falar aqui do C#, e que a gente precisa entrar em contato com um banco de dados, que dessa vez eu vou representar por esse carinha cinza aqui, a gente precisa enviar determinada informação, então pensa assim, eu tenho que fazer um insert, fazer um select, eu posso pedir um delete ou realizar um update. Então esse CRUDzinho, né, que a gente tem que fazer, a gente precisa enviar essa informação para o banco de dados dentro dessa linguagem nossa orientada a objeto. Então quando isso acontece, eu tenho que lembrar que no meu banco de dados não tem nada de C#, no meu C# não tem nada de banco de dados. Então eu preciso, dentro do C#, colocar um pouco de banco de dados para que aconteça essa comunicação. Daí geralmente a gente utiliza algumas bibliotecas de comunicação. Por exemplo, o ADO.NET, que era utilizado antigamente. O banco de dados, nesse caso, ele me envia a sua resposta. Por exemplo, pode ser a resposta de um select, ou qual registro foi deletado, e por aí vai. Nesse momento, você acaba de descrever o que é impedância. Mas se a gente fosse analisar a correta maneira de responder isso, eu diria que impedância é uma expressão utilizada na engenharia elétrica. Porém, na área de informática, ela refere-se à diferença que existe entre os modelos de dados relacionais e os orientados a objeto. Opa, voltei. Isso aqui ficou um pouco grande, né? Dá uma olhada. Impedância é uma expressão utilizada na engenharia elétrica, mas na área de informática... Vamos diminuir isso aqui um pouquinho. Vamos pegar só essa parte aqui, tá? Diferença que existe entre os modelos de dados relacionais e os orientados a objeto. Nesse momento, estou querendo dizer que a gente tem qualquer linguagem orientada a objeto. Vamos pensar assim, qualquer uma. PHP, Ruby, C++, JavaScript, Swift, Delphi, qualquer linguagem, beleza? Deste ponto de vista aqui, eu tenho que fazer uma requisição em objeto para um lugar onde estão armazenadas as informações em tabela e linha. Imagina, cada registro pode estar armazenado numa linha, ou ele pode começar numa linha, aquele registro que você está querendo trabalhar com ele, e terminar em 2 ou 3 outras tabelas em um relacionamento. Imagina que você pode ter aí um cliente que tem um funcionário e aquele funcionário que tem um usuário. Uma ordem de serviço que tem uma tarefa, aquela tarefa que tem uma conclusão de tarefa. Então a gente tem aí várias possibilidades para que nós tenhamos a necessidade de realizar uma requisição via objeto para uma ou 2 ou quantas tabelas forem necessárias. De um lado, as informações não estão armazenadas em objeto, mas do outro lado, a gente trabalha o tempo todo com a abstração do objeto. Como que isso aqui vai ser resolvido? Quando a gente volta, a informação ela tem que ser colocada, empacotada num objeto e eu tenho que conseguir fazer essa impedância. Aí que surgiram os ORMs. E o Entity Framework é um ORM. Aí você vira para mim e fala assim, quê? Mais uma sigla? Mas o ORM nem é tão complicado assim e a gente nem precisa ficar tão preocupado em entender o que é um ORM agora, nesse exato momento. A gente precisa só saber que é o seguinte, o ORM é um facilitador. Ele vai realizar o mapeamento, né? O ORM significa Object Relational Mapping. E é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir essa impedância. Ou seja, fica pegando código SQL e não vou ficar colocando esse código SQL dentro do meu C# ou dentro do meu PHP e por aí vai. Primeiro que você tem um acoplamento muito ruim, porque se você trocar de banco de dados, você simplesmente vai ter que reescrever alguns desses selects e por aí vai, porque nem todo select que roda no MySQL, por exemplo, roda no Oracle ou roda no SQL Server, e não interessa, né, qualquer outro banco de dados. Então, esse ORM, ele faz isso. Ele reduz essa impedância e melhora a comunicação entre os nossos objetos e o nosso banco de dados. Se a gente fosse analisar uma representatividade desse ORM, vê que aqui, ó, desse lado, a gente tem um in-memory, né, na memória, que a gente tem o customer e
o Banking Account, ou seja, o cliente e a conta do cliente, e a conta do banco do cliente. Do outro lado, a gente tem o Customer, o Banking Account, mas entre eles eu tenho uma tabela, né, de muitos para muitos, uma tabela de relacionamento entre Customer e Bank Account. Se eu não estivesse utilizando o ORM para me comunicar com esses dois lados aqui, eu ia ter que ter uma camada onde eu ia colocando a informação que eu quero consultar de um banco dentro da outra linguagem. Nesse momento, o ORM é o nosso facilitador. É a possibilidade que nós temos de realizar o nosso create, read, update ou delete dentro do nosso banco de dados sem ter que escrever uma linha de SQL. Entity Framework. Por que eu deveria escolher por essa framework? Até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso. E a última pergunta que ficou, né? A pergunta que ficou do último slide foi Entity Framework Core. Por quê? EF Core. Por que eu deveria, sei lá, investir meu tempo nessa framework? Primeiro, eu gostaria de falar com você sobre produtividade. Nos últimos projetos que eu trabalhei, né, principalmente no último projeto que eu trabalhei, eu consegui fazer mais ou menos umas 10 ou 15 tabelas, serem 10 ou 15 classes, e eu fiz toda a comunicação da minha API web sem ter que desprender um único analista de banco de dados. Então, além da economia, a velocidade que eu fiz toda a comunicação entre todas aquelas tabelas, né, todas aquelas entidades e o meu banco de dados, deixou o meu cliente bem satisfeito. Então, em relação à produtividade, eu te falo, você está muito bem servido com o Entity Framework Core. Em segundo lugar, você pode trabalhar com um negócio chamado Membro First Class no Microsoft.NET Stack. O que é isso? Você pode desenvolver primeiro as suas classes e depois gerar um migration e criar as suas tabelas daquele first class. Depois, se você não é muito familiarizado com SQL, você não necessariamente precisa aprender o SQL para que você faça queries. O Link, ou Linkwheel, né, ele utiliza de métodos para realizar queries. E dentro desses métodos você pode utilizar Lambdas Expressions, se você também está meio acostumado com C#. Se não está muito acostumado com C#, não esquenta a cabeça que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aqui, tá? Ou seja, as nossas queries, ou as nossas consultas e outras alterações que nós temos que fazer, nós vamos fazer todas no âmbito do objeto e não do âmbito do banco de dados. E por fim, o seu foco ele fica mais no seu domínio do que necessariamente no seu banco de dados, conexão, comando, etc. Ok? Eu venho gostando tanto do .NET Core, sabe por quê? Durante muitos anos da minha vida, mais de 12 anos, eu já trabalho, né, mais de 12 anos com .NET, quando eu vou poder programar efetivamente e realmente utilizando o MacBook, sabe o que eu descobri? Que com o .NET Core eu necessariamente não preciso do Visual Studio .NET. Eu posso trabalhar bonitinho e sem problema com o Visual Studio Code, Sublime ou qualquer editor de minha preferência. Aí você vira e fala assim, não, mas o Visual Studio .NET é fantástico. Eu também achava. Não mudo nada disso que você falou. Mas quando você tem a possibilidade de trabalhar com qualquer editor, não interessa. Você vai ficar mais preocupado com CLI ou Command Language Interface do que necessariamente com a IDE. Você não fica mais atrelado a nada que te atrapalhe a compor necessariamente as diversas APIs. E quando eu falo de API, eu não estou falando de Web API, eu estou falando de API, Application Programming Interface. Ou seja, qualquer Application Programming Interface que você queira criar, você pode criar para qualquer plataforma. Ou seja, nesse exato momento nós estamos diante da quebra de paradigma da Microsoft que diz não a você se prender apenas ao Windows. O Windows 10 ficou excelente, muito bom mesmo, mas quando você não precisa necessariamente ficar naquela plataforma, isso te dá uma liberdade muito grande. Outro detalhe é que com o .NET Core a gente consegue utilizar qualquer técnica moderna de desenvolvimento de software, qualquer prática, Design Partner, Solid, Crisp, qualquer coisa em relação a DDD, FDD, TDD, BDD, qualquer técnica de arquitetura, teste unitário ou orientação a objeto, o .NET Framework te proporciona a mesma coisa. Vamos falar só um pouquinho da evolução? Estamos, caminhando aí de uma evolução de desde 2008 até hoje, 2019, com o Entity Framework Core, vindo aí. A gente está trabalhando com 2.6.
mas o 3 está vindo aí a todo vapor. Quando tudo começou, eu peguei até uma imagem aqui, né, de comparativo em inglês, para vocês terem uma noção o quanto que a própria comunidade demonstra a evolução do Entity Framework para o Entity Framework Core. Na primeira linha, olha o que está escrito: First Release 2008, né? Ou seja, primeiro lançamento em 2008 para a Framework 3.5. Já a .NET, o Entity Framework Core, foi lançado na versão 1.0 do .NET Core. Na segunda linha, a gente fala que é estável, né? Do lado aqui do EF6, né? O EF6, ele é stable and features rich. O que quer dizer isso? É rico e estável. Porém, do outro lado, a gente fala novas evoluções. Ou seja, está evoluindo constantemente e de forma muito importante. Em comparação, eu analiso essa linha da seguinte forma: olha, a gente está tentando. E na segunda, olha, nós estamos preocupados agora com performance e tudo relacionado a isso. Na terceira linha, Windows Only, e na terceira linha do lado do Entity Framework Core, Windows, Linux e OS X, ou Mac. Na quarta linha, trabalhamos com o .NET Framework 3.5. Na outra, nós trabalhamos desde a 4.5 até a .NET Core. Ou seja, quer trabalhar multiplataforma? Fica à vontade. E por último, ambas continuam open source. Se você quiser dar uma olhada no código-fonte do Entity Framework ou do Entity Framework Core, é só ir lá no Git. Para esse vídeo não ficar muito extenso, quais são as opções de criação? A gente vai ver no próximo vídeo. Opa, você por aqui de novo? Que coisa boa! Quer dizer que você está gostando de alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Opções de criação. Quando a gente fala de Entity Framework ou de ORM, você tem duas opções de trabalhar com ele e, na verdade, você tem várias, mas essas duas são as primeiras opções que você pensa em como trabalhar, tá? A primeira é que você tem que pensar da seguinte forma: você tem uma classe e com essa classe você pode fazer o relacionamento entre elas. Por exemplo, uma classe tem o ID de uma outra classe, ou uma classe tem uma listagem, né, um IEnumerable ou um list de uma outra classe, e por aí vai, você vai fazendo relacionamento por composição, por herança. Todos esses relacionamentos que você faz constituem o seu domínio, né? Então, as suas classes mais o seu domínio, o relacionamento, né, todo, ele se dá, ou ele criará o seu banco de dados. Essa é uma das opções de criação que nós temos. A outra é o seguinte: você já tem um banco de dados, você não quer se desprender daquela forma que aquele banco de dados foi criado, e daquele banco de dados você vai criar as suas classes e os relacionamentos entre elas. Daí, você pode ou gerar um novo banco de dados, ou simplesmente se relacionar com o mesmo banco de dados, beleza? Então, é as duas maneiras mais simples de você trabalhar, ou de você imaginar que é possível você trabalhar com ORM. No nosso caso, o Entity Framework Core. Dado isso, a gente tem duas coisas principais que a gente tem que pensar. A primeira é: como é uma classe? Uma classe é bem simples, né? Ela está escrito class, depois o nome dela, né? Anteriormente você fala se ela é pública, privada, protegida e por aí vai. Só que classe tem propriedades e métodos. Aqui a gente vai falar das propriedades. Quando a gente tem essa classe, a gente pode criar vários decoradores para cada um desses nossos nomes de propriedades ou nome da nossa própria classe. Mas se a gente não colocar nenhum decorator ou nenhum annotation e por aí vai, o que nós estamos fazendo é simplesmente criar uma tabela espelho do nosso objeto. Ficaria mais ou menos assim: com o nome da nossa classe vai se tornar o nome da nossa tabela. E cada atributo da nossa classe se tornaria um campo da nossa tabela. Eu acho que a gente já falou demais. Eu acho que eu já dei muita introdução para vocês. Que tal a gente ir pro Show Me the Code? Vocês já devem estar animadinhos para ver código? Beleza? Vamos pro código? Show Me the Code? Então, até a próxima sessão, onde a gente vai começar a escrever código de verdade.